E aí, meu povo, e Cariaxi de novo, e agora para poder falar algumas curiosidades e costumes da Argentina. Então, vem comigo, vamos pro vídeo. Então, separei alguns pontos bem interessantes, bem curiosos, sobre costumes, tá? Curiosidades da Argentina. Eu espero que vocês gostem, porque foram coisas que eu gostei bastante quando eu soube, e eu tinha coisas que eu nem fazia ideia. Tá, então vou começar. O primeiro ponto é sobre imigração e população. Me perguntaram se é verdade que a Argentina tem pouca gente para muita área. Então, eu também não fazia ideia disso, tá? Até que eu fui pesquisar e realmente, pelo que eu vi, tem estudos que provam que a Argentina tem pouca gente para muita área. Apesar de ser um país com 45 milhões de habitantes, a Argentina tem uma extensão territorial enorme e boa parte da concentração do povo, tá, da população, se concentra na capital, Buenos Aires. E é isso, também fiquei chocado quando descobri. Mas tem pouca gente para muita área. Segunda pergunta. Precisa de visto para brasileiros? Não. Brasileiro não precisa de visto para poder vir turistar ou morar na Argentina também. Quando a gente entra aqui, pode ser com a identidade normal, cédula de identidade brasileira, ou com o passaporte, e a gente recebe o visto de 90 dias, que é o visto de turista. Algumas empresas aéreas exigem que sua identidade tenha no máximo 5 anos de expedição, caso 5 anos a gente tenha sido expedida. Mas a Argentina diz que a identidade tem validade de 10 anos, então, ou seja, isso vai depender da companhia aérea que você utilize para vir, então é sempre bom ficar atento e entrar em contato com eles antes. E em relação ao passaporte, obviamente tem que estar dentro da validade, né? E só sucesso, desfrutar a viagem. Segundo ponto, sobre clima. Perguntaram se Buenos Aires neva e como é o clima daqui. Então, a capital, Buenos Aires, não neva. Porém, como eu expliquei no primeiro ponto, a Argentina é um país com grande extensão territorial, então aqui tem quase todos os tipos de clima e tem algumas cidades um pouco mais afastadas da capital que nevam, como por exemplo Bariloche, que é uma cidade muito conhecida por turistas e pelos nativos, né, obviamente, por a questão de nevar. E inclusive uma outra curiosidade é que aqui na Argentina também tem uma geleira, tem geleiras, tá? E uma outra curiosidade é que aqui também tem uma cidade chamada Ushuaia, que é considerada a cidade mais austral do mundo. Tá? Eu também não fazia ideia disso. Terceiro ponto. Lá vai eu com vocês. Terceiro, costumes antigos. Os argentinos têm muito costume de preservar coisas antigas. Sejam objetos, automóveis, edifícios, utensílios, relógio e etc. Eles gostam muito dessas coisas que são mais antigas, que são clássicas, eles valorizam bastante. E assim, eu particularmente também gosto muito dessa cultura. Por exemplo, um carro lançado em 2010, para eles, eu mesmo estando em 2020, não é um carro antigo. É um carro bom, um carro preservado, e os carros que são mais antigos são carros clássicos. Tá, eu gosto muito dessa questão toda, principalmente quando se trata da arquitetura, dos edifícios, etc., que são muito bonitos. Assim, eu me encantei de imediato. Tá, quarto ponto, educação e forma de ser dos argentinos. Então, quando eu cheguei, eu achei que eles estavam brigando comigo. Eles têm uma tonalidade um pouco mais alta, um pouco mais agressiva, mas não é agressivo de verdade, é só a forma deles mesmo de falar. Tá? Outra coisa também é que eles têm uma entonação meio dramática, mas no bom sentido, tá? Por favor, hermanos, não se chateiem comigo. Eles têm uma coisa mais dramática para falar, no, mentirosa, não creio, então, essas coisas assim, que eles até brincam dizendo que é por causa da tradição italiana. Tá? Eu achei bem interessante sobre essa questão deles e realmente parecia que eles estavam brincando comigo. Achei que eu ficava sem jeito de perguntar alguma coisa. O quinto ponto, o espanhol. Então, aqui se usa o castelhano, que é, assim, basicamente espanhol normal, porém com uma entonação mais diferente e o não uso de algumas palavras de tratamento, como por exemplo o tu e o ti. Mas eles usam muito, eles têm como se fosse um chiado na hora de falar com palavras com doble L, com palavra com Y e etc. Eu demorei um pouquinho para me acostumar porque eu aprendi espanhol antes de vir para cá, mas eu aprendi espanhol da Espanha, né? Que é o mais comum. E, enfim, quando chegou aqui, eles basicamente exigiram que eu falasse o castelhano. Então, assim, cultura deles, eu estou no país deles.
E para mim foi muito bom aprender essa diferença, saber dessa diferença e absorver um pouco mais dessa cultura maravilhosa, dessa cultura linda que eles têm. Ah, uma outra coisa que eu esqueci de falar na questão dos costumes antigos e etc, e de imigração. Os argentinos são mais descendentes europeus, tá? Tem muita descendência europeia, ao contrário dos outros países da América Latina, que tem afrodescendência e a descendência indígena. E aqui principalmente a descendência de italianos. Tá? Então, por isso que essa brincadeira deles de dizer do meio tom italiano, do tom mais dramático, o tom mais alto para falar. De falar sobre o espanhol. Sexto ponto, que para mim é o mais curioso e foi o mais engraçado quando eu cheguei aqui, que eu descobri que eles têm a hora da soneca. É sagrado, tá? Respeitar. Essa questão da hora da soneca funciona assim. O comércio aqui abre um pouco mais tarde, porque no inverno o sol demora mais para aparecer, o dia demora mais para clarear, então eles abrem um pouco mais tarde e eles têm uma hora, um momento super respeitado do dia, que é a hora da siesta, como eles chamam, que é da soneca, que geralmente é das 13 às 15. Alguns comércios fecham durante esse tempo, outros permanecem abertos, mas fazem rodízio de funcionário. Mas o que eu percebi é que nos edifícios que eu já morei aqui em Buenos Aires, eles tinham regra de não fazer barulho, não fazer ruído durante esse tempo, porque é o horário de descanso, horário de soneca deles. Ainda bem, né? Já nem gosto. Sétimo ponto, que eu achei bem interessante para quem vem turistar ou para quem vem morar mesmo e que gosta de esportes, é que Buenos Aires é a cidade com a maior quantidade de estádios do mundo. Tem 36 estádios no total e fica à frente, obviamente, de São Paulo, que tem 15. Tá? Um dado bem interessante para quem gosta, um prato cheio. O oitavo ponto é sobre o psicológico dos argentinos, a psicologia. Tá? A Argentina é o país com o maior número de psicólogos do mundo. Porém, detalhe, o estudo que foi feito, a matéria que foi feita nos anos 2000. Porém, eu pesquisei, não achei nenhum estudo recente que mostre outro país que tenha superado a Argentina desde então. Então, eu estou falando aqui, mas se tiver algum outro estudo, se vocês souberem de mais alguma coisa, vocês me mandam para poder fazer correção, beleza? Mas os argentinos focam muito nisso, eles falam muito, eles são muito preocupados com a questão psicológica e eu acho isso bastante interessante, tá? Fazer terapia é importante. Nono ponto, que é o mate e os quioscos. Então, um assunto bem polêmico. Por quê? Os argentinos têm muito costume, é assim, sagrado o mate do argentino. Tá? E é basicamente uma chave para você ser aceito no grupo de amigos de argentino, você tomar um mate, provar um mate ao menos. Eles não te obrigam você a gostar, claro. Então, se você não aceita, alguns levam ao pé da letra, assim, é falta de educação, desrespeito é enorme. Então, prova, não custa nada. Alguns lugares do Brasil também tomam muito mate, o chimarrão, né, como eles chamam, tem uma diferença ali, mas no geral é bem parecido. E os quioscos, que no caso são os quiosques, né, que aqui tem muito, às vezes tem mais de 4, 5 numa mesma rua, tá, e vendem de tudo. Doce, artigos de mercado, utensílio, então assim, e são 24 horas. O que você precisar, provavelmente você vai encontrar no quiosco. Tem muito. Tem quioscos aqui que são tão grandes que parecem supermercados. Eu acho isso bastante interessante, porque qualquer hora que você precisar, você vai encontrar alguma coisa. Ah, e pancho. Então, cachorro-quente aqui na Argentina se chama pancho. É um pouco diferente do Brasil, porque eles não colocam tanto molho, etc. Basicamente é o pão com a salsicha inteira, uma salsicha grande, e os molhos que você escolher e batata frita. O 10º ponto é sobre moeda e faculdades. A moeda utilizada aqui é o peso argentino, que é bem bastante conhecida por ser mais valorizada em relação ao real, o que facilita muitos brasileiros a virem para cá turistar e etc. Acaba tornando a viagem um pouco mais econômica, porém para quem mora aqui, a diferença não é tão grande e não é tão barato quanto parece, porque aluguel, supermercado e alguns custos de vivência acabam sendo um pouco mais elevados, então fica quase elas por elas. Claro, né? Dá para ter um privilégio aqui, um privilégio ali, mas quem sente realmente essa economia é quem vem para turistar comparado a outros países. E as faculdades, como eu já falei no meu outro vídeo sobre as fake news das universidades, se você não viu, vai dar uma olhadinha porque está super interessante, vocês vão gostar. Que as universidades da Argentina são super reconhecidas pela qualidade de ensino, pelo método de ingresso e pelos prêmios internacionais, seja faculdade pública ou privada, o que acaba atraindo bastante estrangeiros para vir estudar aqui. E o último ponto que eu achei bastante interessante, que a gente percebe isso desde o início, é que eles amam os animais.
os pets. Eles adoram ter pets. Cachorro, então, misericórdia, aqui tem praça para cachorro, onde você vai ter cachorro. E a Argentina é o país com o maior número de animais por habitante do mundo. Foi feito um estudo aqui em 2015 e 80% da população tinha um animal de estimação, tem animais de estimação, e desses 66% prefere cachorro. A gente ama muito cachorro, tá? Tem até uma brincadeira aqui entre os brasileiros de que o batizado do brasileiro na Argentina é pisar do dejeto. Eu ainda não fui batizado, espero também que não seja tão cedo, porque, enfim, né? Mas é isso, a Argentina é um país lindo, é um país encantador. Eu particularmente adoro morar aqui, principalmente pela questão da segurança, o que eu não citei. Mas eu não citei porque é um assunto que gera muitas divergências entre a galera que mora aqui, porque depende muito da área que você tá. Mas no geral, eu acho o país muito seguro. Eu ando aqui tranquilo, com o celular na mão, com meus utensílios, etc. Claro, né, que tomando devidos cuidados, porque onde tiver gente vai ter coisa ruim. Mas comparado ao Brasil, que às vezes eu nem saio do celular, eu acho aqui muito bom. Tá bom? E se vocês tiverem mais dúvidas, falem comigo no privado, que eu estou sempre aberto para responder tudo para vocês. Então, beijão e até o próximo vídeo.